Insight pela sua rádio Pelotense AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Também estamos ao vivo via internet, né? Também com imagens, né, Newton? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. O endereço é o programa Insight mesmo, No né? Facebook, é só programa no Insight. Facebook, né? A temperatura nesse momento em 19 graus e 4 décimos e a umidade relativa do ar em 93%. Doutor Newton, nós estamos aqui nesse meio de feriadão para muitos, porque não tem uma conotação religiosa, mas ao mesmo tempo as mensagens desse período religioso cristão, elas são até bastante pertinentes para o presente que nós estamos vivendo. Ontem eu conversava com o professor Jandir Zanotelli, né, e ele mencionava o significado de cada data. E essa travessia para um mundo melhor, um mundo mais ético, né, com menos conflito, né, que seria a conotação do domingo de Páscoa. O que se percebe hoje é até o contrário, né? A gente não tem, o brasileiro hoje está acuado aí com tantas notícias, né? E fora dele, no Brasil, no mundo, nós estamos diante de uma beira de um conflito bélico importante, que coloca os Estados Unidos, né, frente à Coreia, frente à China, frente à Rússia, enfim, né, um mundo conturbado. Isto aí parece que está longe, mas o jornalismo, coloca isso dentro da nossa casa. E a gente, às vezes, com as mãos muito amarradas, né? Começando pelo dever de casa. Aqui no Brasil, o que fazer, né, quando se percebe que todas as pessoas parecem que têm preço? Bom, bem-vindo ao mundo real. Esse é o mundo humano, que nem é tão humano assim. Nós temos dito e temos fincado o pé na ideia de que nós, seres humanos, nos auto-idealizamos muito, essa imagem de que somos a raça superior e tudo mais, dá margem para que atuemos de forma absolutamente animalesca na maioria das vezes, nos considerando os mais belos e formosos da face da Terra, quando nem sempre somos assim. Uma coisa é o crescimento tecnológico, outra coisa é o crescimento humano. Crescemos muito tecnologicamente, mas do ponto de vista da espécie humana, estamos muito próximos do mundo animal. Isso é muito importante. Esse é o ponto de partida do raciocínio para poder chegar em algum lugar interessante. Na medida em que nós vamos nos examinando e nos autodesidealizando e colocando os pés no chão e vendo que temos condutas e atitudes absolutamente animalescas, algumas pessoas a maior parte do tempo, outras algumas vezes, mas sempre presente em todas as pessoas em maior ou menor grau. Se nós tivermos isso sobre a mesa, começamos a pensar com um pouco mais de profundidade sobre o nosso desenvolvimento. Criamos ideias, criamos notícias, inventamos coisas e vamos nos comportando o tempo todo, conquistando, destruindo, matando, inventando coisas, sempre com a destruição, que é muito poderosa, que sempre existiu, e não existe previsão para terminar na espécie humana a destruição. Ela faz parte do DNA, digamos assim, está embutida dentro do psiquismo humano. É uma herança que não se desfaz não se desfez e não se desfaz, e não existe previsão para se desfazer em algum momento. Então todos nós vamos ter essa capacidade agressiva e destrutiva durante a vida toda. Isso faz com que tenhamos uma consciência maior sobre o que nós consideramos humanos e o que não é tão humano assim e nós achamos que é. E assim sucessivamente. Então, a questão mais importante é nós darmos conta que nós não estamos tão longe do mundo animal quanto nós imaginamos. Na maior parte das vezes, temos atitudes, desejos, intenções, temos uma série de conflitos que nos arrastam de forma automática, espontânea, para a vala comum que vem do mundo animal e nós portamos muito mal. Agora, Newton, é claro que a gente tem esse mundo externo, cão, né? Vamos pegar o exemplo aqui, até brasileiro, né? De que a gente percebe hoje, pelas notícias, cada um tem seu preço, né? Que tudo o discurso é vazio, né? Era mais um interesse financeiro, desmascara muitas coisas hoje, né? Na atualidade. E o nosso mundo em casa.
o que nós dizemos e a nossa contradição do que nós fazemos, né? O que nós tentamos dizer para os nossos filhos e uma realidade outra. Fazer mudar isto, né? Como disse algumas declarações de alguns, né? Isso é de muitos anos, né? Desde o Império, desde 30 anos, né? Ou seja, já está aparecendo na nossa genética. Olha, eu acho que essa coisa que nós vemos hoje, e vemos em todos os países, mas principalmente no Brasil, nos ajudou, pelo menos a mim em especial, a entender uma coisa que é uma ideia transmitida há vários milhares de anos, de que nós não podemos viver sem os políticos. Nós podemos viver sim, sem os políticos, e até devemos viver sem os políticos. O que nós precisamos é de uma boa administração, de um bom gerenciamento. Então, se nós tivermos bons gerentes, bons administradores que possam ir trocando de tempos em tempos, se revezando, nós não precisamos de político. Político só dá despesa, e nem sequer estão preparados para gerenciar coisa nenhuma. Então, nós precisamos de bons gerentes, bons administradores. Todos os países precisam de bons administradores, pessoas que tenham um bom senso de saber a semelhança da casa, e aqui nós voltamos para o psiquismo humano de novo, o bom senso de saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é lógico, o que é ilógico, o que serve, o que não serve. Uma concepção de que as pessoas têm que gerenciarem, têm que se voltarem para o interesse dos outros e não para o próprio. Então nós não precisamos de política, isso aí está absolutamente comprovado, na minha concepção. Agora, claro, como se faz essa transição? Agora, por que eu digo isso? Porque também em casa nós precisamos, e aqui voltamos a essa relação, esse link que nós fazemos entre o ambiente da casa e o ambiente dos países, das guerras e tudo mais, das tomadas de atitude. Se nós temos uma casa onde ela é bem gerenciada, onde o indivíduo sabe qual é a sua função, onde se coloca no lugar dos outros, pensa com a cabeça dos outros, consegue de alguma maneira se organizar e organizar os outros, tem a humildade de aceitar as críticas e sobretudo, criar um ambiente onde as pessoas possam se desenvolver e se treinar para o dia a dia, para as questões da vida e tudo mais, nós vamos gerando pessoas e jogando essas pessoas no mundo muito melhor formadas desde o ponto de vista psíquico. Essas questões todas tendem, com o passar dos anos, modificarem o futuro, ou seja, as relações futuras se modificam a partir daí. Mas nós, seres humanos, não temos essa habilidade, Leandro. Isso não é uma prioridade. Primeiro, porque algumas pessoas realmente não desejam que isso aconteça. Segundo, porque mesmo os que gostariam que acontecesse não têm essa visão de que o mundo começa em casa. O mundo começa nas relações. Qualquer pessoa em casa que já viveu um pouco e já teve algumas relações de amor e sabe que quando o indivíduo está apaixonado, ele faz concessões, ele pensa no lugar do outro, ele prioriza o outro, ele abre mão de si, ele se doa para o outro e ao mesmo tempo ele vive junto e tudo mais. E a felicidade vem um pouco daí. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ter um mundo apaixonado, que seria um mundo meio de ilusão, de ilusório, digamos assim, muito romântico, muito longe também da realidade, porque às vezes a realidade é nua, crua, é doída, é sofrida e exige que as pessoas tomem decisões mais reais, digamos assim, que não tem tanto que ver com sentimento, e às vezes o sentimento tem que ficar de lado para poder tomar uma atitude. O cirurgião faz isso todos os dias, o professor que tem que estender uma aula numa hora ingrata, cansado, que tem problema em casa e tudo mais. Mas nós temos que, de alguma forma, termos essa ideia de que se não existe envolvimento afetivo, se não nos apaixonamos por aquilo que nós fazemos, os resultados se distanciam muitas vezes da ideia original. Então as pessoas iniciam apaixonadas, 30 anos depois estão dois, às vezes desconhecidos dentro de casa, com um trajeto enorme percorrido e sem sequer se tratar bem, porque já um não é mais importante para o outro. Então a questão toda é como nós fazemos para que as pessoas sejam importantes uma para as outras, para que predomine esse sentimento humano, e aí sim nós estamos falando de humano, porque estamos falando de amor, de uma forma mais preponderante, ou predomina de uma forma mais intensa, digamos assim. Mas, Newton, a paixão, né, ela parece muitas vezes o querer se iludir em algumas situações. Depende da escolha. Se tu escolheres uma pessoa equivocada para te apaixonar, sim, provavelmente vai te frustrar. Ou depende da tua... Sim, mas quando tu estás nesse processo de apaixonite, vamos dizer assim, né,
tu tens condições de avaliar se tu estás, né, escolhendo certo ou escolhendo errado? Bom, sim, sim, tu tens que ter um certo exame. Uma pessoa que se dá bem na vida é aquela que exerce um certo exame. Existem funções psíquicas que têm que ver com o exame. O que quer dizer isso? Quer dizer que em determinado momento, quando tu estás com uma pessoa, tu começas a olhar, perceber e dar importância para a tua percepção, para determinados sentimentos, determinadas conversas, determinadas ideias ou pensamentos que vai surgindo da pessoa, que vai despertando dentro de ti, configurando dentro de ti uma imagem que vai corresponder a essa pessoa como um todo. Ou seja, tu vais fazendo uma releitura do que o indivíduo diz, seja uma pessoa pela qual tu estás apaixonado ou não. Que tu estás dizendo que a paixão é cega, que enceguece, é isso que tu estás apontando. Exatamente. Mas nós podemos gostar, nós podemos nos apaixonarmos por determinada situação, e aqui eu estou usando no sentido mais metafórico, filosófico, digamos assim, do que propriamente essa ideia que tu estás tentando passar da doença, digamos assim, doentia, que o indivíduo perde a capacidade de se examinar, se entrega passivamente ao outro. Toda entrega, e aqui eu vou fazer um parênteses e já volto ao tema, toda entrega incondicional faz com que o indivíduo corra o risco de ser maltratado, que o outro dê um uso indevido para o nosso amor. E aqui eu estou usando amor no sentido genérico, não só o amor entre homem e mulher, ou entre dois parceiros, ou duas parceiras, e coisa assim. O amor, ele não deve ser incondicional. O amor deve ser um amor examinado, olhado, questionado. Eu acho que esse é um problema da idolatria, né, Newton? Que não deixa de ser uma paixão. Tu idolatra alguma coisa e aquilo parece ser, né? É a lei para ti, né, Nilton? Mas aí nós já temos um problema. Quando nós nos colocamos de forma incondicional perante o outro, nós perdemos a capacidade de julgar, de examinar essas funções psíquicas que tem que ver com o tema do exame, que é tanto o exame externo quanto o interno, aquilo que quando a gente separa o que é da gente do que separa o que é da gente do que é do outro, quando nós dizemos, bom, isso não me corresponde, isso eu não fiz, esse problema eu não tenho. Agora, em outros momentos nós dizemos, bom, realmente pode ser que eu tenha me portado mal, pode ser que eu tenha me equivocado na ideia, vou ter que revisar, vou ter que reconsiderar. Então, esse exame que as pessoas têm que fazer, as mais saudáveis fazem, permite que o indivíduo separe o que é dele e o que é do outro. E dentro dessa separação vai fazendo com que nós ajustemos as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas expectativas. Para o indivíduo que é incondicional, que coloca a sua vida na mão do outro, seja do governante, seja no amor, ele perde a capacidade de optar. E se ele perde a capacidade de optar, ele já não é mais uma pessoa, não é mais um indivíduo. Ele é uma coisa que vai junto ali no processo. Eu estou dizendo uma coisa para simplificar a conversa e as pessoas nos entenderem em casa, evidentemente. Então, é muito importante que o indivíduo tenha um posicionamento. E perde um pouco a sua independência, a sua individualidade. No momento que ele segue cegamente alguma bandeira, alguma paixão. E ele perde o mais importante, que é a capacidade de agregar coisas àquela relação. Seja uma relação de política, de trabalho, de poder, de gerenciar, de administração, de amor e tudo mais. Quando o indivíduo só diz sim, a partir daí ele empobrece a relação, seja ela qual for. Porque ele já não coloca mais a experiência, o ponto de vista, a impressão dele, as ideias, os pensamentos, a cultura, as expectativas. Então ele passa a ser uma pessoa que já nem precisa mais existir a partir daquele momento, porque ele é só um votante, só um eleitor, só um figurante e assim sucessivamente. Então a pessoa perde a sua identidade, como tu dizias, no sentido de ter um lugar. Isso não é legal. Não é legal na relação de amor, não é na relação com os pais, não é na relação de trabalho. O indivíduo tem que ter sua personalidade, tem que se mostrar, agora, claro, respeitosamente, dentro de um contexto de diálogo. E se valer dos seus argumentos internos, do seu conhecimento, da sua cultura, do seu estudo, para ir questionando o outro quando discorda. E muito embora muitas vezes tenha que concordar, mesmo discordando, ou seja, a maioria vence. Estamos num sistema... O sistema que imperou e funcionou de alguma forma nos últimos anos, ou milhares de anos, tem sido a ideia de que a maioria vence. Então nós acedemos ao desejo do outro, mesmo discordando, ou trabalhando para que em algum momento aquilo seja considerado, enfim. Aí temos os diálogos. De qualquer forma,
isso que nós falamos não é o que se coloca em prática o tempo todo. Nós não temos essa bola toda enquanto seres humanos. Nós somos muito mais submissos, nós somos treinados para sermos submissos, e esse treinamento vem da nossa casa, das relações básicas, primárias. Nós não temos uma família que nos organize, nos oriente, nos ensine a nos valorizarmos. A desvalorização começa em casa, os primeiros maus tratos vêm de casa, e assim sucessivamente. Então, quando chegamos na vida adulta, estamos totalmente deformados, sem nenhuma capacidade. Sim, ou tu é submisso ou tu domina, né? Parece muitas vezes, né? Tu é criado dessa maneira. Ou quando tu é pequeno, tu submete, porque tu não tem voz, né? Muitas vezes. E quando tu é grande, né? Entre aspas, né? Tu submete. Porque aí tu estás identificado como perseguidor, ou seja, se tu tens dentro do ambiente da tua casa, onde nasceste, criaste uma pessoa que era dominante, ou tu te entrega a essa pessoa e fica submisso, ou tu te identifica com ele e passa a ser igual, passa a ser dominador tanto quanto ele. Então, quanto mais tu cresce, mais tu encontras brechas na vida para pôr em prática o teu domínio, tu vais galgando os degraus do poder e exercendo o poder cada vez da forma eu acho que a nossa geração ela era mais assim do que esta atual, né? Essa atual, o filho, a filha, ela questiona, ela se posiciona, né? Muito mais do que a gente. Não sei se eu estou enganado, mas a gente vê pelos filhos e pelos netos, né? Há uma abertura maior, de qualquer maneira, estamos muito longe de encontrar um ponto de equilíbrio. Ainda em casa, as pessoas são perdidas, os pais não sabem muito bem o que fazer um com o outro, muito menos com os filhos. Enquanto os filhos são bebês, eles sacodem, caminham pela casa, mas em condições normais, se a criança já por algum motivo foge um pouco da rotina, eles já não sabem o que fazer, já ficam desorientados, começam a inventar teorias e funções que tiraram da própria cabeça, que não tem nada a ver com a realidade. Aí bota de castigo um bebê, por exemplo, ou espancam uma criança pequenininha para calar a boca, ou faz a criança comer o que não gosta para aprender que tem que comer tudo na vida. São coisas que o indivíduo vai inventando, criança não vem com um manual de fábrica. Aí essa história, até abrindo um parênteses aqui, né? Essa história de comer, né? Ensinar a comer. Nós temos uma obrigação, acho como pais, ensinar a comer, né? Mas acontece, se você impõe, né? É uma coisa extremamente agressiva. Mas se você não impõe, come só porcaria. Vai comer porcaria se tu ofereceres porcaria. A criança que come porcaria porque os pais ofereceram porcaria. Porque a criança não vai ao supermercado comprar. A criança que compra porcaria porque os pais compraram. Que come porcaria porque os pais compraram porcaria. E aí a criança é responsável por comer porcaria. Então vê como as coisas vão se distorcendo, de tal maneira que... Mas mesmo, veja que aí o ponto de equilíbrio, né, que eu acho que nós sempre procuramos, né, Nilton, é um ponto de equilíbrio nas coisas, né? Então, tu achar um ponto de equilíbrio, né, é complicado numa criação. Acontece que criar filhos não é fácil, é difícil, é uma tarefa muito árdua, é cansativo, é exaustante, qualquer um se exaure criando os filhos. Daí a importância de que tenha, às vezes, uma certa assessoria, assistência entre a babá, entre a empregada, entre a avó, entre a sogra, entre um irmão, porque criar filho não é fácil. Quem tem 1, 2, 3 filhos, mais difícil ainda. Além do mais, as pessoas, ao alcançarem, querem que os filhos desapareçam. E os filhos não desaparecem, são para sempre. Não tem como voltar, botar para dentro, jogar pela janela um filho e depois resgatar 4 horas depois, que já está descansado, para poder assistir o programa de televisão, poder sair à noite para se divertir. E os filhos ressurgem do nada, como se fosse um passe de mágica. É interessante isso, porque, primeiro, quando você tem o primeiro filho, né, o casal tem o primeiro filho, né, Nilton? São novos, né? Às vezes vão aprender com o próprio filho, né? Vão aprender com o próprio filho algumas coisas, né? Estamos falando de quê mesmo? Hein? E depois que tem o primeiro filho, muitas vezes vão ser uma família pequena, né? Hoje as famílias são 1, 2 filhos, né? Mau tempo tende de colocar em prática o que aprendeu com o primeiro. Bom, termina por aí. As pessoas em casa estão nos acompanhando, evidentemente, estão pensando, alguns estão rindo, outros estão chorando, né? Porque realmente, se nós vivemos a vida, e essa é uma realidade, nós estamos brincando com a verdade, né, de alguma forma. As pessoas vão improvisando, a vida é improvisada.
Acontece que existem maneiras e maneiras de improvisar. As pessoas que têm bom senso improvisam mais próximo das soluções adequadas. As pessoas que não têm bom senso, que não têm esforço, que não têm vontade, que estão contrariadas, que já estão cansadas, que, enfim, 500 mil coisas, já tomam decisões as mais escabeladas possíveis. Mas todas as decisões que vão determinar o futuro das pessoas. Se nós pensarmos em termos de milhões de pessoas ou até bilhões de pessoas na face da Terra, nós podemos imaginar qual vai ser o resultado que isso vai provocar, evidentemente. O mais nefasto possível, o mais absurdo possível em muitas ocasiões. Bom, essas pessoas vão crescer, vão constituir famílias, vão exercer funções e muitas vezes até vão chegar a ser presidente da República. Ou políticos em geral, com esse mundo dentro de si, improvisando, inventando. O indivíduo não tem formação nenhuma, mas pode fazer determinada coisa porque tem vontade ou porque tem acesso, e termina sendo... Nós temos visto a política no Brasil, certamente nos outros países não deve ser muito diferente, que o indivíduo que é bem sucedido na política, o filho segue a política, o neto segue a política. E por que mesmo que está seguindo a política? Porque às vezes apoiado no pior da política e não no melhor, não necessariamente no melhor. Na maioria das vezes nós vemos até o pior. Então, o que vai fazendo com que as pessoas sigam os passos uma das outras não tem que ver com o preparo do sujeito. Raramente tem que ver com o preparo do sujeito. Nas profissões nós vemos isso. O indivíduo é médico, o filho é médico, o neto é médico, uma geração, 2, 3, 4 gerações de médicos, os fazendeiros, os produtores rurais, porque simplesmente tem a terra que ele vai passando de mão em mão e o indivíduo é obrigado a ficar ali contrariado, às vezes odiando o que faz, e é obrigado a ficar porque não tem saída, não deram a opção dele decidir, escolher ou tomar outras decisões na vida. Então nós vamos criando um mundo contrariado, um mundo cheio de manias e de ressentimentos e mágoas, que faz com que as pessoas, quando chegam em determinado momento que exercem o poder de tomar decisões e tudo mais, seja em casa, seja no governo, fazem as coisas da forma mais escabelada possível, porque é assim, a vida é assim para eles. Então, onde é que está o problema? Está em casa. Quem é que ensina as pessoas a chegarem lá e serem corruptas, tanto na empresa quanto na política? Os pais deles. Os avós deles que ensinaram os pais também a serem assim. Então, são diálogos que não são tidos em casa, no sentido de escala de valores, do que é bom para um, para outro. São pessoas que já têm exemplos os mais daninhos possíveis nas relações humanas dentro do ambiente da casa, e que quando chegam lá acham que isso é o normal, então pode fazer com todo mundo, funciona meio como o cavalo do Átila, que onde mete o casco, mata o pasto, e assim sucessivamente. Então, a questão toda passa justamente na construção da própria casa. Assim, Agora, as deformações às vezes não são até por querer, Newton. Porque neste caso, por exemplo, um casal de jovens, né, ele muitas vezes não está preparado, né, para assumir a figura paterna e materna. E até tem situações que a própria vida impõe, de estão iniciando uma vida, né, erram. Quem é que não errou quando pai, quando mãe, na primeira vez, e na segunda, e quantas vezes for, né? Errar é algumas humano. Coisas vão errar, né, Nilton? Todos nós erramos antes, erramos agora, vamos errar no futuro. Mas uma coisa é tu errar minoritariamente, outra coisa é tu viveres permanentemente no errado e achar que o errado é o certo. Criar a concepção para a criança, e depois para o adolescente e para o adulto posteriormente, de que o errado é o certo. Que não existe diferença entre o certo e o errado. Que eu posso ficar com o teu dinheiro, pegar teu dinheiro, deixar a tua carteira em cima da mesa, eu pego, e que tá certo, porque tu é distraído. Eu posso pegar o que é teu porque tu és distraído, tu és bobo, tu és tonto. Então, essa é uma concepção que foi criada em casa, onde as pessoas passavam a perna umas nas outras, roubavam os amores, as oportunidades, eram desrespeitosos, desconsiderados, quem chegava primeiro levava vantagem, não tinha ordem, ninguém dizia, não, só um pouquinho, já te serviste? Tá bem, então agora espera que teu irmão se sirva, não te serve de novo, espera que as outras pessoas na mesa se sirvam, vai sobrar para ti, tem o suficiente para ti. Tu não precisa se comer rapidinho e servir 2, 3 vezes rapidinho antes do teu irmão, ou da tua mãe, ou de mim, com medo que falte a comida, o alimento. E assim vale para o amor também. Para escolher a melhor parte. Então, mas alguém tem que ordenar. E eu também, como organizador, não posso fazer isso. Eu sou o pai, me sirvo primeiro. Como assim me sirvo primeiro? Porque eu trabalhei, eu tenho dinheiro, eu sou o cara que faz sacrifício. Bom, então quer dizer que quando eu for pai, eu também vou poder me servir primeiro? E se eu for presidente da República, também vou poder me servir primeiro? Eu sou pai.
Eu fiz muito esforço, eu trabalhei mais que os outros. Eu cheguei no topo da escala hierárquica. Então eu posso pegar mais que os outros. Então, criamos concepções desde pequenininhos de que o indivíduo ligeiro é aquele que está certo e pode se dar bem na vida, que a vida é feita para os ligeiros. E quem tem poder tem privilégios. Bom, aliás, a nossa vida é feita de privilégios para quem tem poder, até na própria justiça. Né? Nós aceitamos com tranquilidade. Agora está havendo questionamento desse foro privilegiado, como se houvesse uma diferença, né? De a pessoa estar presidente e um cidadão comum, ou estar deputado, enfim, né? Ele passa a ter um privilégio que os outros não têm. Quer dizer que o meu pai não pode ser questionado quando ele erra? Se ele me corrige equivocadamente e eu tenho razão, eu não posso dizer para ele, não, só um pouquinho, tu te equivocaste, tu não tens razão no que estás dizendo, por isso. Ele não precisa nem parar para pensar. Ele é inquestionável, é intocável. É assim? Bom, então eu vou querer ser pai um dia também. Rápido, quanto mais rápido, melhor. Eu posso fazer meus erros. Estou liberado, não tem problema. Eu também vou ter o direito de me equivocar e não estou nem aí para os outros. Então, onde é que inicia isso? A questão toda é, onde inicia isso? Quem ensina as pessoas a serem assim, que quando chegam lá adiante se comportam dessa forma? Nas nossas casas. Nós somos assim. Enquanto não tivermos a consciência de que o problema inicia na base, não inicia no fim, inicia no início, e aí a palavra diz, inicia, nós não vamos mudar isso aí. Acontece que as pessoas não têm educação, não existe uma preocupação, ninguém quer modificar isso porque tem vantagens. E agora soma-se a essa questão da criação da casa, né? Um péssimo exemplo que vem de fora. Né? Então fica um ciclo vicioso. Com certeza. Tu aí pensa assim, bom, mas por que eu vou mudar aqui se ele precisa ser esse desonesto para crescer na vida lá? Além do mais, é bonito. É bonito porque o indivíduo está na mídia, está fazendo um monte de coisa. O cara que é desonesto se dá bem. Essa é a imagem que tem passado. Né? E eu acho que até as nossas leis, Newton, pelo tamanho das punições, ela colabora muito com isso. Né? Hoje parece que o que é errado venceu, né? O bandido venceu, né? Porque ele tem junto a ele a ajuda da lei. Né? A lei favorece ele, não favorece a outra pessoa. Né? Vamos agora no almoço de Páscoa, domingo, deem uma olhadinha para os lados, em casa, nas famílias, e vejam em quais dessas pessoas você votaria para ser um indivíduo legal na vida, organizador, sem rabo em nenhum lugar, ou pelo menos uma pessoa que tenha capacidade de refletir, de ir e vir, repensar. Dê uma olhadinha na mesa, na refeição do domingo. Certo. Eu vou fazer um intervalo comercial, mas na volta, já que nós estamos falando na construção familiar, Newton, antigamente nós tínhamos famílias com vários integrantes. Né? O caso de vários filhos, né? O casal, enfim. Né? Hoje as famílias são muito pequenas, mas muitas delas têm 2, 3 filhos, olha lá, né? E muitas vezes é a mulher que está, né, criando os filhos. Já não há mais aquela construção, né? Sem contar que a intersecção com outras famílias, né? O marido já construiu uma outra família com outra mulher, tem filhos dos 2 lados. Administrar isto, né? De forma a ter um equilíbrio, né? Com irmãos que não são dos mesmos pais, mas tem uma parte dos pais que é irmão, e ter um estado de limite, né? Alguma coisa de equilíbrio. Depois do intervalo comercial, falar sobre esse tema.